te agradecer a oportunidade de você estar aqui conosco, aqui no GEAV. Nós que trabalhamos de maneira assim muito amorosa em preservar, em valorizar a vida. A gente fica muito feliz e lisonjeado em ter você aqui conosco. E queria te escutar. Vamos lá, né? Vamos lá. O tema é muito feliz. O tema fala de uma assertiva. O tema grita uma assertiva. O tema, com certeza, é talvez o grito da própria vida na direção de cada um de nós, de alguma forma nos atravessando por dentro, de alguma forma nos solicitando uma escuta carinhosa em relação a toda uma complexidade que existe para que existamos. A toda uma complexidade que há no processo de construção da própria vida. Se nós parássemos para mergulhar na história, se nós parássemos para mergulhar na antropologia, se nós, de alguma forma, mesmo que de maneira muito superficial, mergulhássemos nos estudos biológicos sobre a origem desse fenômeno chamado vida, nós nos surpreenderíamos. Nos surpreenderíamos com toda uma arquitetura, todo um pensamento, toda uma meticulosidade, todo um detalhe de como a consciência cósmica, de como a inteligência suprema, de como a fonte primordial de tudo, Deus, chamemos do que quisermos, apelidemos do que quisermos, de como essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, foi capaz de estruturar a vida. Vida que para todos nós ainda se reporta como mais ou menos um mistério. Nós não temos total apropriação cognitiva relacionada a todos os meandros do que seja a vida. Existiram 3 teorias fundamentais a respeito da existência da vida no planeta Terra. A teoria da abiogênese dizia que a vida era originária de um processo natural acidental. O Dr. Helmut chegou a dizer que se nós molhássemos algodões em cantos das salas, nasceriam ratos. A teoria da abiogênese fez com que muitos pensadores, como o próprio Lamarck, dissessem que pela lei do uso e do desuso, nós teríamos girafas de pescoço alongado pela necessidade de alcançar o alimento nas altas árvores. Louis Pasteur vai concluir que a vida vem da vida, de que já havia a vida latente e que esse princípio ativo da vida latente existiria nas coisas. Observou isso num pedaço de carne, fez a experiência do pescoço de ganso. E uma terceira teoria, que foi descartada na época, mas que o Espiritismo a reviveu, é a teoria da panspermia cósmica, que aventa a possibilidade de que o princípio da vida estava disperso no espaço, esperando o momento propício para eclodir na Terra, para que pudesse se formar o coacervado, do contato da água com a proteína, da formação da chamada forma coloide, para que a vida pudesse, enfim, produzir a vida mais simples, a do protozoário. Não obstante as pesquisas, a vida do protozoário ainda é complexa em relação ao que alguns cientistas chamam de entidade. Chamam de entidade porque não sabe se é mineral ou se é vida. Chamam de entidade o chamado bacteriófago. O bacteriófago seria essa forma de vida mais simplória, mais fundamental, mais básica. Isso nos leva a pensar sobre a complexidade da vida na sua origem,
na sua base. A teoria da panspermia cósmica tem sido insinuada por muitos cientistas da contemporaneidade, que falam até de meteoros do passado, que falam até desse princípio ativo da vida em Marte. Então, há um mistério em torno do conceito de vida. O Dr. Hernan Herrera, isso pode ser consultado no livro Morte, Renascimento e Evolução, do Dr. Hernani Guimarães Andrade. O livro Morte, Renascimento e Evolução é um grande contributo da ciência espírita na análise da vida. E o Dr. Hernan Herrera, um microbiologista mexicano, chegou a conseguir produzir a forma coloide. Ele chegou a conseguir produzir um coacervado em laboratório. O problema é que a estrutura de, aspas, vida do coacervado só tinha uma manifestação de movimento, uma aparente vitalidade de apenas 20 segundos. Entre 20 e 25 segundos. Significando dizer que a vida não é o resultado laboratorial do mero encontro da água com a proteína, da formação coloide, de que há algo mais que daria sustentabilidade à mecânica vital, que existiria algo mais que daria perenidade para que a vida pudesse existir. Me fez lembrar uma questão que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos sobre crianças ou fetos sem espírito. Os espíritos revelaram que há abortos naturais em que nem espírito havia no feto, em que o feto se formou por processos mecânicos e que a ausência do espírito não permitiu que a vida fosse adiante. Eu estou falando de 2 ramos de pesquisa. Nós poderíamos aqui falar de outros tantos ramos de conhecimento humano para evidenciar que parece existir um anteparo espiritual, metafísico, anterior à própria vida, para que a vida exista. Eu assisti um vídeo de outra feita sobre o comportamento das células neuronais. E eu fiquei impressionado com a arquitetura do neurônio. Fiquei impressionado com a exposição a respeito dos chamados mapas neurais. Significando dizer que nós, com o nosso comportamento, nosso pensamento, nossos sentimentos e nossas emoções, nossas intenções, nós construímos um mapa neural ao longo da nossa própria existência corpórea. O cérebro, como computador vivo, ambulante, como computador ultrassensível, armazena as nossas formas de reagir à vida, as nossas formas de responder às circunstâncias, as nossas formas de responder às condições existenciais em que nos encontramos. Significa dizer que cada um de nós, todos nós, temos uma forma de resposta diferenciada. E é assim que cada um consegue produzir fortaleza, fraqueza, consegue produzir resistência, adaptação, consegue produzir resiliência ou outras coisas que tais. Desse modo, nós precisamos compreender que viver a vida é também ser coautor da vida. Eu sou coautor da vida. Significa dizer que a criação divina não é que ela seja incompleta, ela é potencialmente completa. Mas Deus conta com o nosso contributo, com os nossos pensamentos, sentimentos, manifestações, as nossas atitudes, nossas intenções, nossas sensações, nossas emoções. Nós estamos também produzindo a vida, completando a vida,
coadjuvando com Deus, co-criando com Deus. Me faz lembrar uma outra obra extraordinária chamada Evolução em Dois Mundos, uma obra bastante complexa que Francisco Cândido Xavier chegou a produzir com Valdo Vieira e que tem até uma história muito engraçada, porque uma mulher chegou para o Chico e disse assim: eu amei aquele livro, Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, que você psicografou, eu entendi tudo. E o Chico, por minha filha, não saia daqui. Não saia daqui que eu preciso de você. Me explique, porque até hoje eu não entendi aquele livro que passou por mim. O Chico Xavier, naquela humildade dele, impressionante, né? Então, o livro Evolução em Dois Mundos fala dessa complexidade da vida em nós e fala de cocriação em plano maior, cocriação em plano menor. A abordagem é puramente evolutiva, a abordagem é perfeitamente extraordinária. Nós ficamos impressionados com o nível de abordagem de André Luiz naquela obra, que é estudada na Uniespírito, em um curso regular opcional de Espiritismo. Na Uniespírito há um curso de Espiritismo. Dr. Sérgio Luiz Felipe é um dos pioneiros extraordinários desse tipo de abordagem, em que o Espiritismo volta para as faculdades, de onde não deveria ter saído do plano das discussões e elucubrações acadêmicas. Mas onde é que eu quero chegar com essa abordagem que parece, às vezes, talvez até sacal para alguns, científica demais para alguns? Einstein dizia que um pouco de ciência nos revela Deus. Einstein dizia para a gente que a ciência sem a religião, ela é paralítica, porque ela não caminha na direção desses mistérios metafísicos. E a religião sem a ciência é cega, porque produziria o fanatismo da crença pela crença, sem a factualização da crença, sem a racionalização da crença, para dar sustentabilidade a uma consistência de fé mais profunda, mais verdadeira, mais meridiana, mais larga. Eu quero convidar os nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo essa live, a pensarem em si mesmos, a olharem para a sua digital. Daí você já começa a imaginar que singularidade é essa. A minha digital não é igual à digital de quem quer que seja. Que tipo de produção, que tipo de trabalho em série, que tipo de trabalho foi esse de Deus em nos produzir tão únicos, tão sui generis, tão singulares? Há uma inteligência por trás desse processo. O próprio Stephen Hawking, no livro A Breve História do Tempo, Stephen Hawking insinua que, dentro da perspectiva da teoria do Big Bang, sendo ela certa ou não, houve um tal equilíbrio entre as forças de atração e de repulsão, que se ela fosse abalada por um milésimo de segundo, num momento que eles chamaram de singularidade, o universo teria entrado em caos no começo, logo no início. Ele conclui: deve ter algum controle por trás, deve ter alguma inteligência por trás. Mas o problema é que o Stephen Hawking tinha que enfrentar os senões dos acadêmicos dogmáticos, descrentes de uma inteligência superior às suas próprias inteligências tão autossuficientes. Então ele não podia falar. Na verdade, ele falava não falando. Ele insinuava essa realidade. E essa, de certo modo, independência cognitiva em relação à ideia de um Deus era uma forma necessariamente didática para fazer com que esses cientistas pudessem se aprofundar em determinados estudos, em determinados conhecimentos, para que não viessem a elaborar ideias preconcebidas a respeito ou
para que não viessem a se perder na perspectiva de uma crença, puramente crença, mas que pudessem factualizar as suas conclusões, as suas hipóteses, seus métodos dedutivos ou indutivos do processo laboratorial dos estudos do universo. Então, eu queria chamar a atenção de todos para pensarem nessas complexidades que nós estamos abordando e perceberem que quando eu olhei para aquela célula neuronal, quando eu olhei para o funcionamento das sinapses cerebrais, eu fiquei assombrado. E quando eu estudei a esquizofrenia, quando eu estudei os processos da bipolaridade, quando eu estudei a esquizofrenia esquizoide, eu percebi que se uma única dopamina, se uma única epinefrina, se uma dose maior de serotonina alterar o comportamento neuronal, cerebral e físico, isso já vai alterar completamente o comportamento do indivíduo, porque sua interface física já começa a não conseguir codificar a sua forma de manifestação, de cognição, digamos, da alma, do ser. Ou como diriam os psicólogos humanistas, do seu Dasein, do seu design. A verdade é que nós precisamos pensar nisso, porque se fosse algo aleatório, se nós fôssemos realmente o resultado do acaso, simplesmente não haveria nenhum problema com essas disfunções. Essas disfunções não causariam grandes problemas, mas nós estamos diante de uma lógica inteligível. Eu vi um argumento fantástico de um matemático que disse assim: Deus existe. Se eu posso matematizar o mundo, então Deus existe. Porque a matemática é a inteligibilização do mundo. Se eu reduzo um fenômeno a uma equação e entendo o fenômeno a partir da equação, tem que ter por trás do fenômeno uma inteligência gerenciadora do fenômeno. Para encerrar a minha breve exposição e a gente passar para as perguntas e aproveitar bem essa live, aí com o Fabiano, que vai moderar todo esse processo, o Fabiano que está representando o GEAV na live de hoje, eu convidaria todo mundo a pensar no seguinte, numa pergunta que eu queria que você fizesse a si mesmo. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Qual foi o investimento que Deus fez para você existir? Qual o nível de investimento, qual o nível de arquitetura, qual o nível de detalhamento, qual o nível de meticulosidade, com que detalhe, com que carinho Deus sonhou você. Ergo sum, penso, logo existo. O René Descartes, da obra O Discurso do Método, quando disse ergo sum, penso, logo existo, teve a contestação de Antônio Damasio, que chegou a afirmar o seguinte: não é penso, logo existo, porque o homem ainda é bastante instintivo. É sinto, logo existo. Não me importa. Penso, logo existo. Sinto, logo existo. Se eu penso e existo, e a partir do que penso e existo, quem nos pensa? O que nos pensa para que existamos? E se não é pensamento, é sentimento. Deus nos sente para que existamos. E quando ele nos sente, nós existimos. A maior decepção, falando como médium cuja boca já veiculou depoimentos tocantes, já vi uma sala mediúnica inteira chorar com um suicida através de meus lábios. E eu chorei também, porque o depoimento dele, pós-morte, foi tocante. Ele era um literato, e ele chegou a dizer o seguinte: ó morte, porque me renegas, eu que corri léguas de vida na tua direção, por que não me abraças? E, ainda assim, ainda querendo eu te abraçar,
forçando esse meu encontro afetivo contigo, ainda assim não me matas, ó morte, por quê? Porque ainda penso, porque ainda sinto, porque ainda estou aqui, porque ainda sou. Ó morte, por que me renegas? Eu queria deitar a minha cabeça em teu colo e apagar de mim toda a minha dor, e apagar de mim todo o meu sentimento, e apagar de mim todo o meu sofrimento, e apagar de mim todo esse drama, o dilema que vivo e que enfrento, que me faz pensar em desistir de tudo e não mais ser. Por que morte? Está errado, Nietzsche. Por que morte? Está errado, Kierkegaard. Por que morte? Está errado, Jean Paul Sartre, que tanto li. Por que morte? Não morro. Mesmo querendo morrer, não aniquilo em mim a consciência de ser. Porque nós fomos feitos de uma substância que não morre nunca. Nós fomos feitos da substância do eterno. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, nós fomos soprados de dentro de Deus. E isso não se aniquila. Essa substância divina é imortal e indestrutível. A primeira e maior decepção de todo suicida é descobrir que não morreu. E que ele quis matar a dor em si. Mas se ele pensa, sente, lembra, e sua memória resiste ao decesso cerebral, ao decesso celular, ele ainda carrega consigo aquela mesma dor, aquele mesmo problema. Fantástico. Como sempre. Newton, sobre a existência, nós sabemos que somos eternos e você aí deu provas insofismáveis que nós não morremos. Nós continuamos. Somos co-criadores de plano menor, mas somos co-criadores. Porque assim o Cristo já tinha dito que faremos mais do que ele fez. Então, quando Jesus assim vem afirmar, nos mostra que somos eternos, como ele é eterno. Mas eu quero trazer essa psicografia e quero um comentário seu da última parte, que é a psicografia que é título hoje nosso bate-papo aqui, A Vida Não Cessa. Uma existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. E a pergunta: a vida é fonte eterna e a morte é sim um jogo escuro de ilusões? A morte, a própria morte, é a ilusão. É a ilusão. Porque nada morre, nem o capim. Nada morre. Nada morre. Lavoisier talvez tenha sido um dos mais felizes perceptivos em relação às leis da natureza, quando ele disse: tudo se transforma. O que já está posto, já está posto. O que já está criado, já está criado. O que já é potencial, é potencial. Imagine pensar, dá até uma noia no cérebro, a gente precisa até de um acompanhamento aí psiquiátrico, se a gente parar para pensar que o que existe aqui, tudo que existe, você, eu, tudo que existe aqui, todo esse nosso ambiente, nosso planeta, sistema solar, todo esse universo, multiverso, todos esses conjuntos de buracos negros misteriosos, todas essas galáxias e auroras boreais, elas só são 4% do potencial de energia escura ou matéria escura que existe para produzir a matéria propriamente dita. Kardec tocou nos véus de Ísis quando os espíritos revelaram para ele o fluido cósmico universal, que é, na verdade, o hálito de Deus em tudo, que tudo permeia e tudo atravessa, que é onipresente, que carrega o nosso pensamento, o nosso sentimento. Isso explica o poder da oração. Quando eu oro, eu movimento fluidos. Assim, você acha que cessou? Antigamente nem missa tinha para suicida, porque as pessoas pensavam que não chegaria nele, está tudo perdido. E Camilo Castelo Branco,
escritor lusitano do país da luz, Camilo Castelo Branco, autor de Amor de Perdição, ele vai dizer no livro Memórias de um Suicida: quando alguém ora, um bálsamo de refrigério nos alcança. Uma luz se acende em nossa direção. E em meio a toda esta treva, o único facho de luz é lamparina de misericórdia a nos dizer que alguém não nos esqueceu, que não somos os réprobos do mundo espiritual, os esquecidos. Então, a oração não tem distância, não tem contraindicação, e bem-aventurado aquele que tem a overdose de oração, porque estará encharcado de luz. Essa tua fala me traz uma lembrança sobre a perspectiva de sermos essa luz incandescente, mas que as nossas ilusões, que a inveja, que o orgulho, que os sentimentos não nobres que nós cultuamos tanto, que demoramos a suplantar por outros sentimentos bons, nos faz esquecer que somos herdeiros do cosmos. Nós somos filhos literais de Deus, né? Mas, infelizmente, quando estamos na carne, nesse envoltório carnal, uns falam o jargo orgânico que recebe o fluido, né? o princípio inteligente, mas nós, muitas vezes, quando nos equivocamos em tirar a vida do corpo físico, achamos que a culpa é do corpo. Achamos que o corpo nos traz sofrimento. Eu tenho uma fala, eu diferencio sofrimento de dor. Porque a dor é corpo, sofrimento é psicosfera. Então, quando aquele que está no momento em sofrimento acha que destruir o corpo, ele vai estar cometendo um êxito na perspectiva de acabar com o sofrimento. E quando percebe que não acaba, quando acorda, como você acabou de falar, e dentro da experiência das suas psicografias, eu até queria escutar uma que mais te marcou, e eu acho que foi essa, mas quando a gente percebe que a gente não morre, eu acho que esse sofrimento ele se triplica ou quadriplica, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência que tu tens com esse contato dos espíritos, porque eu acredito que não tem um espírito que tenha não se arrependido em tirar a vida do corpo físico. A maioria esmagadora se arrependeu na hora mesmo. Na hora mesmo, né? Só que não tinha volta. Já tinha pulado, já tinha colocado a corda, já tinha se envenenado. A bala já tinha atravessado, infelizmente. Não teve como dar retorno a isso. Porque, na verdade, se a gente for estudar profundamente a psicologia do suicídio, isso foi abordado também sociologicamente por Emily Durkheim. Se fôssemos estudar a psicologia do suicídio, o suicida, ele vive um momento de loucura. Porque ele precisa, necessariamente ele precisa solapar, ele precisa se deslocar de uma natureza essencialmente viva, que pulsa nele e que existe, reforçada por uma lei que Allan Kardec também estudou, chamada lei de conservação. Aquilo que era identificado no mundo animal como instinto de conservação e de sobrevivência. Essa anomalia criada pelo pensamento fixo de que, se eu aniquilar o corpo, eu apagarei a consciência, ela distorce a percepção do indivíduo. De modo que a misericórdia de Deus visita a todos, sem exceção.
A misericórdia divina visita os escaninhos mais profundos de todos nós, porque a própria divindade, a própria consciência cósmica, que nos olha com essa misericórdia, misericárdio, de coração, o coração que é misericordioso, o coração que entende a miséria do outro, misericórdio, simplesmente Deus, ele cria processos de amenizante para todos. Para todos. Eu sou completamente discordante daquelas palestras apavorantes a respeito do suicídio. Eu não concordo. Nós já sabemos que a pedagogia do medo na Idade Medieval não funcionou. Nós precisamos esclarecer, mas o livre-arbítrio é teu. Eu preciso desenvolver o mínimo de respeito pela sua individualidade. O mínimo de respeito. Eu tenho o dever de falar para você o que é a vida. Por isso, nosso convite a todos. Não vamos falar de morte, não. Até porque a morte... O que é que eu posso comentar sobre a morte? Não existe, né? Comentar sobre a morte? O que comentar sobre a morte? O que falar sobre a morte? Que morte? Que morte? Do que é que você está falando? Não existe no dicionário espiritualista, especialmente no dicionário de pesquisas científicas do espiritismo, a palavra morte. Então, ela não tem nenhum sentido. Desse modo, nós precisamos compreender com profundidade que há um estado de alteração do indivíduo, há um estado de loucura. Você já notou que no Evangelho com o Espiritismo, a mensagem que vem lá é sobre o suicídio e a loucura? E a loucura. Engraçado, curioso, sobre suicídio e loucura. A palavra loucura não é mais usada na academia psicológica, né? O termo transtorno, distonia, são normalmente usados. O louco hoje é visto como um indivíduo que percebe as coisas de maneira diferente. Ele percebe as coisas de uma maneira completamente diferente. Inclusive, eu ouvi uma história... Então somos todos loucos, né? Então somos todos loucos. Eu ouvi uma história do Ariano Suassuna, eu acho que é do Ariano Suassuna, eu vi hoje. Se eu não contar direito, o Ariano Suassuna me perdoe. Mas é muito interessante, ele dizendo que dois loucos conversando, e um dos loucos disse para o outro: eu sou Napoleão Bonaparte, e eu vou conquistar todo esse território aqui. E o outro louco disse assim: como que você é Napoleão Bonaparte? Quem disse que você é Napoleão Bonaparte? E o cara olhou para ele e disse assim: foi Jesus. E o outro louco disse assim: eu sou Jesus. Fantástico. Então é só uma maneira diferente. É só uma maneira diferente de perceber a vida. Exato. E se você perceber, nós, se taxarmos, se essa fala ela ainda perdurasse, somos loucos, né? Porque cada um olha a vida de uma maneira diferente. Nós sentimos a vida de uma maneira diferente, né? Nós somos seres únicos. Isso é uma fala da minha amiga queridíssima Patrícia, que faz parte do nosso GEAV, psicóloga. Ela fala que nós somos seres únicos. E aquilo que você falou, olha para a tua digital, não existe outra igual. Então, se nós somos seres únicos, se não existe outro igual a nós, andando aí nas ruas de Fortaleza ou nas ruas do mundo, por que é que nós vamos destruir esse produto divinal que Deus formulou com tanto amor? Nós temos que nos compreender. A grande jogada, e você falou no começo, é essa introspecção do si, é olhar para dentro, não ficar como a ponta de um iceberg, mas mergulhar. E aí, eu gosto muito, sempre falo nas minhas palestras, de Charles Spurgeon, que ele traz uma reflexão sobre a existência do sofrimento, que se nós mergulharmos em nós iremos ter a percepção muito mais verdadeira de nós mesmos. Mas o grande problema é que a gente fica de maneira muito superficial. E essa coisa superficial, à margem de um contexto, ela muitas vezes desencadeia outros sofrimentos. E aí os nossos irmãos, de maneira equivocada a respeito da dor e do sofrimento, acabam tirando a vida.
Mas eu queria saber de ti, Newton, uma experiência tua, que tu deve ter várias experiências a respeito das psicografias, né? Eu queria que tu me passasse mais uma que ainda ficou na tua cabeça e vai ficar pro resto da tua existência e até na próxima reencarnação, de uma mensagem, que te comoveu, de alguém que desencarnou sobre a ótica do suicídio. Eu queria que tu me passasse aquilo que te tocou o coração. Antes dessa exposição, antes desse depoimento, eu queria, provocado por essa fala sua, eu queria lembrar uma coisa. Algumas igualdades que a gente vai descobrindo ao longo da nossa história e trajetória de estudo, de pesquisa da espiritualidade através do espiritismo, do evangelho através do espiritismo. O que é que a gente vem descobrindo? Tem gente que diz assim, preocupado em dizer, todos somos mais ou menos médiuns. É uma ideia de igualdade, né? Aí tem gente que se assusta porque eu digo assim, todos somos mais ou menos obsidiados. Porque todos carregamos um condomínio espiritual, complexo de influências, que nos acompanha todo dia. Todo dia. Eu tô que nem aquele povo que tinha um meme, botaram um meme daquele menino Sexto Sentido, o meme do menino Sexto Sentido, e outro meme do próprio Chico Xavier, aí botaram assim, como é, rapaz? Tu me ajuda aí. Sozinho nunca. Como é? Sozinho nunca. Acompanhado, sozinho nunca. Como é? Sem ninguém, Sim, mas alguma coisa nunca. parecida. É uma coisa assim. Sem ninguém, mas sozinho nunca. Sozinho nunca. Então, na verdade, nós todos somos. Nós todos. Acho que deu uma falha no Fabiano. Deu uma travada no Fabiano. Tá travando com a internet um pouquinho, querido. Voltou. Então, todos nós somos mais ou menos suicidas. Mais ou menos suicida. Nós temos, infelizmente, é uma fala que eu nem gosto de utilizar, mas nós temos, infelizmente, esse potencial. Porque isso é potência também. A gente só tem que canalizar isso para algo positivo, mas, infelizmente, nós canalizamos essas potências para algo muito pejorativo a respeito da nossa própria imagem, na própria existência de si. Você falando Fala. Eu digo isso porque a gente tem mania de dicotomizar. Isso. Eles são os suicidas. Eles são os suicidas. Nós não. Não. Eles são os suicidas, nós não somos. Aqui dividimos aqui, criamos um abismo entre nós aqui. Nós estamos bem. Então não é. Virou a noite, suicidou. Fumou, suicidou. Bebeu, suicidou. Eu vou gritar com você aqui. Teve um impulso de raiva, de agressividade, suicidou. Então, neném, ninguém escapa. Ninguém escapa. Porque está desgastando todo o tempo esse veículo físico de maneira equivocada. Rapaz, um único impulso de raiva já produz uma descarga neuroquímica que produz um suco gástrico totalmente venenoso, capaz de produzir uma mera gastrite a uma úlcera de elevadas proporções. Já está claro que precisamos desenvolver equilíbrio, paz, serenidade, inteligência emocional para poder cuidar também desse templo, senão a gente não dura muito tempo por aqui para cumprir com os nossos afazeres, com os nossos compromissos espirituais. Então, nada de dicotomizar. Eu recebi muitas cartas de muitos suicidas. E é impressionante como o suicida do outro lado da vida, ele sente
profundamente a dor que ele deixou nos outros. Imagine só, ele estava fugindo da própria dor, ultrapassou a porta da morte, não perdeu a consciência, carregou a memória do drama que estava enfrentando, tem a repercussão no perispírito do que fez o próprio a si próprio, e ao mesmo tempo enxerga a dor da mãe, do irmão, do pai, de um tio, de um primo. Imagine o que é o desafio de administrar todo esse sofrimento, de administrar todos esses problemas e desafios emocionais. Então, eu entrei em contato com vários suicidas que me transferiram essas sensações. E na ponta do lápis, na ponta da psicografia, eu notei aí como a mediunidade é consoladora. Como os médiums poderiam, se um médium só atendesse suicida, o nível de caridade que ele faria para o mundo espiritual seria imenso. Meu Deus do céu, na ponta do lápis, eu notava a busca dele consolar o familiar. Na ponta do lápis, eu notava ele calando no lápis a própria dor. Ele calava no lápis a própria... Voltou. Ele calava no lápis a própria dor para poder consolar ou traduzir algum consolo. Muitos deles dizendo, eu não tenho respaldo, eu não tenho moral para vos sugerir viver. Mas, já que eu desisti de mim aí, eu queria pedir que vocês vivessem por mim aí. Fantástico. Essa ligação que não foi quebrada, né? Não houve uma interrupção. Santo Agostinho fala muito bem disso, né? Estamos do lado. Amor é laço poderoso. E se você entender a ciência dos fluidos, capítulo 14 da Gênesis, amor é um laço poderoso. Poderoso. Esse laço não se quebra. Você morre, você se transfere de plano, mas não tem jeito. Você parece aquele marionete cheio de fios ligados a A, B, C, D, E, F, G, H. E você sofre os impulsos daqueles pensamentos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de enfermagem espiritual com aqueles que partiram. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com como é que eu penso. Vou dar um exemplo aqui de um querido irmão que desencarnou, nosso Eine Vasconcelos. Como é que eu penso nele? Quais são meus sentimentos? Quais são minhas sensações? Qual é o pensamento que eu dirijo até ele? Eu tenho que ter um cuidado com essa enfermagem espiritual. Como é que eu penso no meu pai que desencarnou? Você, Fabiano, que também o seu paizinho está no mundo espiritual. Quais são os sentimentos que eu carrego e endereço para ele? Porque fluido tem cor, fluido tem luz, fluido tem cheiro, fluido tem temperatura, fluido tem dinâmica própria, fluido pode ser bálsamo, como fluido pode ser veneno. Pode ser veneno. Também acredito nisso. Você falando sobre as despedidas, né? Que não existem despedidas, porque nós não nos desconectamos. Até logo. Até logo, é um até logo. Essa questão dos sensórios. Os sensórios são interrompidos, nós sabemos, né? Mas como o Santo Agostinho fala, eles estão do lado. A gente não precisa fortalecer uma fala de sofrimento quando fala daqueles que já foram na frente. A gente tem que, de uma certa forma, continuar vibrando nessa permanência, porque nós não somos permanentes, nós não somos impermanentes. Impermanência é o que nós vivemos aqui nesse mundo que vai se modificar. Isso é o irreal, né? Essa roupa que eu visto, essa carne que me envolve o espírito, isso é irreal. Agora, o que é real é esse espírito, mas nos demora a cair a ficha. Eu que sou espírita, você que é espírita, tem muita experiência disso, a gente demora, eu falo por mim, a gente demora a perceber que somos eternos.
A gente sente uma saudade, a gente sente uma solidão. A doutora Vera Iaconelli, é uma psicóloga, ela é doutora de psicologia na USP, ela falou que hoje o momento que nós estamos passando é um momento de solidão, sabe? Não proporcionada, não criada por nós, mas obrigada pela situação que nós estamos passando. Porque nós somos, eu achei fantástico o que ela diz, nós somos seres de laço. E esses laços não se rompem, né? Você acabou de falar que esses laços não se rompem com o desencarne. Nós não estamos sós. Não existe solidão. Agora, existe a solidão de si, né? É uma coisa... É muito difícil a gente entender solidão de si. Nós somos solitários de nós. Nós temos uma ânsia para querer andar nas ruas, inclusive até se arriscando no processo pandêmico desse, porque nós não conseguimos viver conosco, com essa presença de si. Por isso é muito difícil. Por isso aquele apego da matéria, desse corpo, dessas sensações. E uma coisa que eu queria te perguntar, essa tua experiência como médium, esse trabalho maravilhoso que eu acompanhei de perto, acompanho, né? Essa relação que você constrói, porque é uma relação, porque laço de afetividade é mais difícil de romper do que cabo de aço, você sabe disso. Essas mães que, de uma certa forma, foram acalantadas, né? Me fala um pouco desse sofrimento de uma mãe que... Porque a mãe, quando perde um filho pelo suicídio, ela se culpa, né? Nós sabemos que os entes queridos se culpam. Nós sabemos que eles acham que a morte foi algo motivada por uma relação, por um não que não era para ter dito, por um sim, por uma permissão ou não permissão. Fala um pouco disso, dessas relações. Isso é muito forte, porque a relação da mãe com o filho é visceral. Vocês sabiam que a impregnação fluídica não cessa depois que a gente saiu do ventre? O cabra velho tem 47 anos que nem eu. Mas o meu laço com a minha mãe é com o ventre dela. É com o ventre dela. É por isso que ela olha pra gente, os cabrão desse tamanho, e a E gente deixava continua criança, né? sendo aqueles pivete na visão dela. Continua sendo criança. Uma mãe disse, eu só sonho com ele criança. Eu disse, por que é? E se a gente fosse parar para pensar mesmo, esse povo aí que abre a boca e fala em evolução, eu admiro demais o povo que abre a boca assim, porque a evolução planetária, porque a evolução espiritual, porque a evolução do homem. Que evolução! A gente é tudo criança espiritual diante de Deus. A gente ainda está tateando no escuro de nós mesmos. Olhe, já é desafiador perder um filho. Perder um filho pelo suicídio é muito mais. É muito mais. Mas uma mãe disse assim, eu preciso entender que ele não conseguiu. Porque se a gente for parar... Não, vamos jogar aqui uma na real. Se a gente for parar para pensar sobre a vida, sobre a dificuldade de viver, os desafios de viver, rapaz, eu tenho que levantar essa carcaça chamada corpo todo dia. Se eu não banhar, com o tempo vai ficar as escáries. Simplesmente, se eu não cuidar das minhas atividades profissionais, eu não tenho pão para comer. E se eu começar a listar aqui, a gente vai começar a perceber que é desafiador viver. É desafiador a manifestação do Espírito através dessa matéria. Tem uma mensagem no Evangelho, porque não existia a palavra depressão. Tanto é que Freud usou a palavra angústia
E Kardec usou a palavra melancolia. A tradução do francês está lá a mensagem, melancolia. Melancolia, naquela mensagem, significa dizer a sensação de saudade do espírito do seu verdadeiro lar, do seu verdadeiro lugar. Aquela sensação de, poxa, quando é que vai terminar aqui a minha saga terrena? Quando é que eu vou voltar para casa? Eu sou o filho pródigo aqui neste mundo de matéria. Quando é que eu vou voltar para o meu pai? Quando é que eu vou retornar para o meu lar original? Esse ar aqui é pesado demais. Quando é que eu vou voltar? Então, exige, sim, uma administração consciencial. E ela diz para mim, eu entendo ele. Então, o amor de mãe precisa desenvolver uma compreensão profunda sobre os limites que o filho tinha. Só assim ela vai conseguir compreender que muitas vezes nem todos conseguem. Nem todos. O que não quer dizer fracasso. Porque se a vida não cessa, não foi fracasso. E você falando de mãe, eu me lembrei aqui de maneira muito forte de Maria, né? Maria de Nazaré, que viu o filho vilipendiado, julgado por dois tribunais políticos, foi culpado daquilo que ele nunca teve culpa. E ela ali sempre na lateralidade, chorando de maneira copiosa, mas sabia que ali era um momento único de Jesus, que ela não poderia interferir. Mas imagine aquela mulher do lado ali do seu filho que foi crucificado na sua frente, e que no final disse, tá aí, mulher, os teus filhos, deu uma cortadinha aí. Vamos esperar um pouco. Voltou? Voltou. Deu uma travada, gente. Voltou. Então, imagine essa mulher, esse sofrimento. Mas o que é mais fantástico desse ser divino é que ela ressignificou. Ressignificou, entendeu, sofreu. Quem é que não sofre vendo um filho ali naquelas condições? Mas suplantou todo esse sofrimento com todas as obras que o seu filho deixou, né? Eu acho isso fantástico, sobre essa questão da existência, porque ela já sabia, tinha certeza que iria encontrar com ele depois. Essa certeza, muitas vezes, é que nos dá assim, um certo conforto, sabe? É a certeza de saber que eu, dependendo, lógico, do que eu fizer, meu pai eu encontrarei, meu irmão que já foi na frente, né? Você também tem um pai que já foi, né? Enfim, essa vida que não cessa. Por isso que nós devemos valorizá-la, né? Por isso que nós devemos potencializá-la até ela não, nesse corpo, ela disser assim, agora já vou embora. Muito obrigado. Celebrar a vida como uma oportunidade bendita. Como uma oportunidade, é isso. Celebrar a vida como um presente de Deus. Celebrar a vida como uma dádiva. Celebrar. Isso. Como um prêmio. Né? Eu costumo sempre dizer assim, se a sua vida não lhe serve, dê para alguém. Dê para alguém. Dê a sua vida para alguém, se dedique a alguma causa, a algum trabalho. Quando a gente não tem nada a perder, aí sim é que nós somos poderosos. Malcolm X chegou a dizer isso em relação ao movimento negro. Cuidado com um homem que não tem nada a perder. Ele se torna extremamente poderoso. Então, muitas vezes, é descobrir essa força, essa potencialidade toda interior. Porque talvez a pessoa depressiva descubra que muita coisa aqui em volta não faz muito sentido mesmo, não. Por quê? Porque é matéria e é fugaz. Não faz muito sentido mesmo, não. O que faz sentido é dar sentido à própria manifestação na vida. Repita, o que faz sentido é dar sentido à manifestação da vida. Eu acho que essa daqui eu vou copiar para não esquecer,
porque realmente é tudo a ver com o outro, né? Se você não valoriza a sua vida como deveria valorizar, valoriza a vida do outro para que você possa ter sentido, né? Para que você possa descobrir o sentido da sua vida. Eu acho que essa mensagem, Newton, ela é o que nos traz, né, a fazer parte de movimentos, sejam movimentos católicos, evangélicos, espíritas, mas movimentos que tenham um outro, né, que possa fazer com que nós nos encontremos nas pessoas no sofrimento e que a gente possa minorar esse sofrimento delas. Eu acho que essa é a grande mensagem da valorização da vida, né? Lutar com as pessoas. Perguntaram aí sobre desapego, né? O desapego é porque o nosso apego é ao corpo. A gente tá apegado ao corpo. Eu descobri com vários familiares que eles estão muito mais apegados à imagem e ao corpo. Não, você precisa deslocar agora o seu raciocínio para poder entender que seu filho não é aquele corpo. Ele não era aquele corpo. O que expressava carinho, que beijava a face, não era o corpo. Era a manifestação da alma que ele é. Essa alma é que sobrevive. Essa alma é que vai além. Então eu não tenho que me desapegar dele. Eu não tenho que me desapegar dele. Porque não se trata efetivamente... O apego como exercício de amor e manifestação de carinho, eu não preciso aniquilar isso. Eu preciso apenas entender que esse afeto não pode estar dirigido ao corpo. Como disse um jovem para a mãe, nosso amor deve ser maior do que nossa dor. Nosso amor deve ser maior do que o nosso sofrimento. Durante toda a nossa vida, minha mãe, nosso amor foi superior às provações que nós vivemos. Essa é mais uma. Fantástico. O nosso tempo já está acabando, acho que falta aí um minutinho. Eu queria, meu irmão, que você... Eu acho que um minutinho, tô olhando aqui o relógio embaixo, mas normalmente aparece em cima. Não apareceu ainda, mas eu queria que você deixasse suas considerações finais e já queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração. Eu tenho uma admiração por você enorme, né? Pela pessoa que você é, pelo trabalho que você vem fazendo, nos encoraja a continuar, sabe? Toda vez que eu escuto o Newton Souza, em alguns momentos eu escutado em sofrimento. Alô? Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Vou a tua câmera. Travou, voltou. Eu tenho escutado o Newton Souza em sofrimento, porque nós sofremos. E você tem me dado muita paz. Eu fico muito feliz em poder dizer que sou seu amigo e lhe quero muito bem. E vida longa para que você possa diminuir esse sofrimento das mães, dos entes queridos que já partiram através da sua psicografia. Deixa o teu recado lindo aí. E muitíssimo obrigado, Geave, aqui está agradecendo. Todos nós aqui do Geave estamos te agradecendo enormemente. Os hindus costumam dizer que só existe uma única realidade, Deus. 1 minuto e 50. Os hindus costumam dizer que só existe uma única realidade, uma única verdade, Deus. Significa dizer que não há o Newton, não há o Fabiano. Essa paz não provém do Newton. Essa paz não provém do Fabiano. Essa paz não provém de ninguém em específico. Essa paz provém de uma fonte